Capítulo 2. Dos deputados distritais. Capítulo 1. Dos direitos, prerrogativas e vedações. Artigo 12. Os deputados distritais são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 1º. Desde a expedição do diploma, os membros da Câmara Legislativa não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente sem prévia licença da Câmara Legislativa. Parágrafo 2º. Os deputados distritais serão submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Parágrafo 3º. Os deputados distritais não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações. Parágrafo 4º. A incorporação de deputado distrital às Forças Armadas, embora militar e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Câmara Legislativa. Parágrafo 5º. As imunidades dos deputados distritais subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante voto de 2/3 dos membros da Câmara Legislativa, nos casos de atos praticados fora do recinto da Casa, que sejam incompatíveis com a execução da medida. Parágrafo 6º. Poderá o deputado distrital, mediante licença da Câmara Legislativa, desempenhar missões de caráter diplomático e cultural. Artigo 13. Os deputados distritais não poderão. Inciso 1. Desde a expedição do diploma. Alínea A. Firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Alínea B. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis ad nutum nas entidades constantes da linha anterior. Inciso 2. Desde a posse. Alínea A. Ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada. Alínea B. Ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades referidas no inciso 1, alínea A. Alínea C. Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso 1, alínea A. Alínea D. Ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Artigo 14. Sem prejuízo do disposto no artigo 6º, o deputado distrital deverá encaminhar à mesa, até 15 de maio do ano seguinte, declaração de bens do imposto de renda, relativo ao ano anterior. Parágrafo único. A declaração de bens, com a indicação de suas fontes, será publicada no Diário da Câmara Legislativa e no Diário Oficial do Distrito Federal. Capítulo 2 do exercício do mandato. Artigo 15. O exercício do mandato do deputado distrital inicia-se com a posse, cabendo-lhe, uma vez impulsado, inciso 1, integrar o plenário e as comissões, tomar parte nas sessões e reuniões, votar e ser votado, inciso 2, oferecer proposição, discutir e deliberar sobre matéria em tramitação, inciso 3, encaminhar, por intermédio da mesa diretora, pedidos escritos de informação ou providências, inciso 4, usar da palavra, nos termos desse regimento interno, inciso 5, requerer sobre matérias previstas nos artigos 39, parágrafo 1º, inciso 5, artigos 40 e 42, inciso 1, alínea H. Inciso 6, examinar documentos existentes no arquivo. Inciso 7, requisitar das autoridades, por intermédio da mesa diretora ou diretamente, providências para a garantia de sua imunidade e de suas funções institucionais. Inciso 8. Utilizar-se dos serviços administrativos da Câmara Legislativa, para fins relacionados com o exercício do mandato. Inciso 9. Retirar, mediante recibo, documentos do arquivo ou livros da biblioteca, para deles utilizar-se em reunião do plenário ou de comissão. Inciso 10. Ter acesso às informações necessárias à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Distrito Federal e das entidades da administração direta e indireta. Inciso 11. Ter livre acesso, durante os horários de expediente, aos órgãos da administração direta e indireta do Distrito Federal, mesmo sem prévio aviso, sendo-lhe devidas todas as informações necessárias, inclusive cópias de qualquer documento administrativo não submetido a sigilo legal. Inciso 12.
solicitar, por intermédio da mesa diretora, auditoria e inspeção do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Parágrafo único. Ausência às sessões previstas no artigo 99, inciso 2, deste regimento, sem apresentação de justificativa legal, sujeitará o deputado à perda da remuneração proporcional correspondente. Artigo 16. O deputado distrital não poderá presidir os trabalhos da Câmara Legislativa ou de comissão quando se tratar de assunto de seu interesse pessoal, de apreciação de matéria de sua autoria ou da qual tenha sido relator. Artigo 16-A. Ficam os deputados distritais impedidos de exercerem cumulativamente os cargos de membro da mesa diretora, corregedor, ouvidor e presidente das comissões permanentes da Câmara Legislativa. Parágrafo 1º. O deputado distrital eleito corregedor fica impedido de ser membro da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar. Parágrafo 2º. É vedado aos membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar atuar em processo em que tiverem praticado qualquer ato de que trata o artigo 50 na qualidade de corregedor. Artigo 17. O deputado distrital que se desvincular de sua bancada perde, para efeitos regimentais, o direito a cargos ou funções que ocupar em razão dela, salvo os cargos da mesa diretora. Capítulo 3. Do decoro parlamentar. Artigo 18. Os procedimentos incompatíveis com a ética e o decoro parlamentar e as medidas e o processo disciplinar são os definidos no Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Legislativa, observado o disposto no artigo 50. Capítulo 4. Das licenças. Seção 1. Das licenças voluntárias. Artigo 19. O deputado distrital poderá licenciar-se do cargo, sem perder o mandato nem o cargo que detiver na mesa diretora. Inciso 1. Para ser investido na função de ministro de Estado ou cargo equivalente, secretário de Estado do Distrito Federal ou cargo equivalente ou chefe de missão diplomática temporária. Inciso 2. Para tratar de interesse particular, sem subsídio, desde que o afastamento não seja superior a 120 dias, por sessão legislativa. Inciso 3. Por motivo de doença, sem prejuízo do subsídio. Parágrafo 1º. A deputada distrital será concedida a licença maternidade de 120 dias, e ao deputado distrital, licença paternidade de 5 dias consecutivos, sem perda do subsídio. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 1, é lícito ao deputado distrital optar pelo subsídio do mandato. Parágrafo 3º. Para obtenção ou prorrogação da licença prevista no inciso 3 deste artigo, será necessário laudo de inspeção de saúde, firmado por médico do Serviço de Saúde da Câmara Legislativa. Parágrafo 4º. Quando o fato determinante da impossibilidade ocorrer fora do Distrito Federal e em circunstâncias que impeçam a remoção do deputado distrital, a inspeção de saúde poderá ser realizada por médico da localidade onde se encontrar, devendo o respectivo laudo ser homologado por médico do Serviço de Saúde da Câmara Legislativa. Parágrafo 5º. As licenças de que trata este artigo serão concedidas pela mesa diretora, no prazo de 2 dias úteis, e comunicadas ao plenário. Seção 2. Do afastamento por incapacidade civil ou mental. Artigo 20. Em caso de incapacidade civil, decretada em juízo, ou em caso de incapacidade mental, comprovada mediante laudo emitido por junta de profissionais especializados nomeada pela mesa diretora, ficará o deputado distrital afastado do exercício do mandato, sem perda do subsídio, enquanto durarem seus efeitos, desde que não ultrapasse o fim da legislatura. Parágrafo único. A declaração de incapacidade somente surtirá efeitos após a aprovação da respectiva resolução em plenário, pela maioria absoluta dos deputados distritais. Seção 3. Da licença para incorporação às Forças Armadas. Artigo 21. O deputado distrital, mediante prévia autorização da Câmara Legislativa, poderá, sem perder o mandato, incorporar-se às Forças Armadas nos casos de convocação prevista em lei federal. Parágrafo 1º. Recebido o documento de convocação, o presidente, após a leitura em plenário, fará distribuição à Comissão de Constituição e Justiça, que deverá emitir parecer em 5 dias. Parágrafo 2º. Juntamente com seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça elaborará o respectivo projeto de resolução,
que será discutido e votado na primeira sessão ordinária que houver.